Olá, sou Fátima Mora, presidente da SBPI. Estamos aqui nesta segunda-feira com o nosso costumeiro chat do dia 29/8/2016 para responder as perguntas de todos vocês. Eu estou vendo aqui a Rita, o Alex, que podem nos fazer perguntas e todos os outros que aí estiverem presentes, né? Claro está que eu sempre recebo perguntas por e-mail no sbpi@sbpi.org.br. Porém, se as perguntas forem feitas aqui, quero crer que seja um trabalho mais dinâmico. E não se esqueçam de assistir toda a programação no nosso canal do YouTube, ok? O Alex fez uma pergunta. A dificuldade de uma mulher em alcançar orgasmos pode estar relacionada a alguma fixação em alguma fase do desenvolvimento? Olha, na verdade, Alex, a questão da sexualidade, né, ela está... dependendo do autor, ela está pautada em determinados problemas. Se nós formos ver pela amplitude do Freud ou do Reich, nós diríamos que isso está muito mais relacionado a questões do recalque, propriamente dito, e não exatamente de uma fixação. A fixação, ela está mais ligada a fetiches, mais ligada a fantasias. E o recalque, por exemplo, se a mulher tem uma educação repressora, uma educação púdica, uma educação cheia de tabus, no qual ela pode receber informações de que a sexualidade é negativa. Isso é uma visão, mas essa é a visão externa, entendeu, Alex? Nós vamos para uma visão estritamente freudiana, que é a visão do complexo de Édipo. E no complexo de Édipo, se houver sim uma fixação numa fase mais anal, que seria a fase do complexo de Édipo, nós podemos dizer que essa mulher poderia não ter orgasmos por estar fixada a tê-los com o seu pai. Veja bem, mas isso levando em consideração a questão do complexo de Édipo associado com a fixação anal. Não é? Se nós usarmos uma autora como a Melanie Klein, nós vamos pensar numa fixação, mas que não linkada ao orgasmo, e sim linkada a uma fantasia, que também pode estar recalcada, depende muito da condição educacional, da questão da estrutura da psique, do id, ego, superego, principalmente do superego, certo, Alex? Olá, Reinaldo, Anderson. O Anderson fez uma pergunta, mas sumiu a imagem, eu vou precisar que ele pergunte novamente, porque eu não estou conseguindo ver. O Alex disse, melhorando a pergunta, a dificuldade de algumas mulheres em alcançar. Essa dificuldade também pode ser educacional. Ela foi educada para o fato de que isso não é permitido às mulheres, isso é uma função masculina. Não é? Então, eu não diria nem na sociedade, mas nas famílias machistas. Nunca se esquecendo que esse homem muitas vezes foi educado por uma mãe machista, não é? Uma mãe que educou um filho, que educou uma mulher para receber informações errôneas. Então, o fator educacional também deve ser levado em consideração, e isso está no recalque, está no inconsciente, né? Fazendo com que a mulher não possa sentir aquilo porque é um pecado de cunho religioso. Isso quem trata muito bem é o William Reich, num livro chamado A Função do Orgasmo. É um livro que eu acho que é aconselhável de você ler, porque vai te falar muito sobre a função do orgasmo, tanto masculina quanto feminina, né? Porque o homem também tem uma função orgástica que não é a função da potência, é diferente, né? E que não é a função ejaculatória, tudo são funções diferentes. Então eu aconselho para vocês o livro A Função do Orgasmo, de William Reich, um médico, um psicanalista, um sexólogo, uma pessoa que claro, nós podemos juntar todos esses autores para falar em sexualidade, não é? Nós chamamos de potência orgástica, ok? Até teríamos, eu estou montando um curso de sexualidade humana, que pretendo colocá-lo na internet, não esse ano, dependendo aqui da minha equipe, talvez o ano que vem, exatamente tratando, porque meu pai fundou a Sociedade Brasileira de Sexologia, não é? Então, muitos textos do papai, que não era psicanalista, era médico, eu tive a oportunidade de ler, né? Eu estou vendo aqui a Nicineia. Boa tarde. Nicineia, tudo bem? Como Freud estudava a sexualidade nas crianças? Olha, o Freud não estudava nas crianças, o Freud estudava nos adultos o que as pessoas diziam que havia ocorrido na sua vida infantil.
não é? Então, os relatos que as pessoas traziam através de sonhos e através da livre associação, o Freud vai estudar a sexualidade humana não atendendo crianças. Ele atendeu o pequeno Hans, mas ele atendeu poucas crianças. E o pequeno Hans ele atendeu através do pai. Ele atendia o pai do pequeno Hans, que dizia para o Freud o que acontecia com o pequeno Hans. Então, na verdade, Nicineia, ele estudou mais a criança interior que nós temos, não é? E nos adultos, principalmente mulheres histéricas, ele foi estudar a sexualidade que essas mulheres traziam a partir da infância. E ele estabeleceu que a sexualidade começava na infância. Coisa que a Melanie Klein, que é uma pós-freudiana, vai dizer que isso acontece a partir do nascimento. Na primeira posição, que é a esquizoparanoide, de 0 a 6 meses, e na segunda posição, de 6 meses a 1 ano, que é a posição depressiva. Portanto, essa sexualidade nas crianças, ela foi vista depois pela Melanie Klein e pelo Winnicott nas crianças, mas o Freud dedicou-se mais a adultos e esses adultos reportavam ao Freud os seus desejos infantis. Existe um filme que você tem dentro do ambiente da web, do curso, da plataforma, que se chama O Homem-Rato, que é um caso que o Freud atendeu de uma sexualidade de um adulto que tinha começado com problema na infância. Eu acho que é um filme interessante para todos assistirem, não é? O Homem-Rato, não é? E foi um caso verídico que o Freud vai atender um homem adulto com dificuldades de relacionamentos afetivos e que estava vinculado à sexualidade infantil, certo? Homem-rato, né? Eu vou até escrever isso aqui para vocês, para ficarem, porque existem várias versões que o Homem-rato e existe a versão também o Homem dos Ratos, mas nós vamos chamar de Homem-rato, né? E essa versão está aí, né? Dentro do ambiente do curso para vocês assistirem os filmes, tá? Não só esse, como o outro. O próprio filme Freud Além da Alma, o Jovem Freud e o Homem-rato. Eu acho que é uma tríade bem interessante para vocês compreenderem com profundidade a questão da sexualidade humana que se reporta desde criança, especialmente com o complexo de Édipo, que Freud vai explicar que ocorre a partir de 3 a 5 anos de idade, tá? Isso é mais ou menos, isso é relativo, né? Não quer dizer que possa ser um pouco antes ou um pouco depois, mas são intervalos de tempo que o Freud vai nos dar com todo o desenvolvimento do ego. O ego é a expressão da consciência, né? Dentro da questão da estrutura psíquica, o ego é a expressão da consciência, o id é a expressão do inconsciente e o superego é a expressão da censura, ok? Nós temos essa tríade, consciente, pré-consciente e inconsciente, id, ego, superego, fazendo a estrutura do aparelho psíquico, que, a meu ver, é a melhor parte da obra do Freud, é absolutamente extraordinário, porque se aplica a uma mente patológica e uma mente sem patologia. Você que não tem uma neurose, você também está podendo ser analisado dentro da questão da estrutural, né? A teoria estrutural da mente. Quando o Alex nos pergunta, quando a ejaculação precoce masculina, ela pode estar relacionada a alguma fixação nas fases de desenvolvimento? Pode, Alex. Numa fantasia para as mulheres, e ele tem uma ejaculação precoce porque ele precisa tirar o pênis rapidamente para não perder o pênis, numa vagina dentada, tá certo? Mas isso é uma função de castração que o menino pode ter numa fixação de uma fase fálica, por exemplo. Mas veja bem, não é que sempre ocorra dessa maneira, não é? É preciso ver que cada caso vai ter um desenvolvimento no atendimento com particularidades, não é? Por exemplo, todo mundo tem gripe, mas uns têm mais dor de cabeça, outros têm mais febre, outros têm mais coriza, quer dizer, o vírus é o mesmo, mas em cada organismo vai se desenvolver diferente. As neuroses também são assim. Elas são iguais na sua formação psíquica, mas diferentes no desenvolvimento, pois cada pessoa traz uma genética, traz uma educação e um ambiente familiar diferente, né? Cada um tem uma impressão digital. Então, nós vamos dizer que em cada um vai acontecer de formas diferentes. Mas, de uma maneira geral, a ejaculação precoce masculina pode estar ligada a uma castração infantil pelo medo de perder o pênis no menino que quer destruir o pai para ficar com a mamãe. E vocês vão ver que toda a obra do Freud vai se desenvolver a partir do complexo de Édipo, que é absolutamente brilhante também. Visto que o complexo de Eletra foi desenvolvido pelo Jung. E o Freud, e aqui não está nenhuma disputa, mas o Freud não concordou com o Jung.
A Nicineia nos pergunta, a síndrome do pânico tem a ver com a falta de conhecimento pessoal? Não, querida, não. Síndrome do pânico significa que você tem uma síndrome fóbica, um conjunto de fobias. A palavra fobia significa medo. Só que um medo levado ao estado de pânico, de pavor, de terror. Um estado cuja pessoa, por exemplo, você costuma ter medo e ansiedade se você ouvir um tiro fora da sua casa. Por que você tem medo e ansiedade? Que é para você não sair para a rua. Agora, se você não ouve um tiro e começa a entrar no estado de medo e ansiedade, você não sabe de onde isso vem no inconsciente, você não tem consciência. E aí, os sintomas da síndrome do pânico são sintomas horríveis. Você tem taquicardia, sensação de morte iminente, sensação de ficar louco, sudorese, tontura, desmaio, mal-estar, e vai para o pronto-socorro e dão ou uma injeção de diazepam na veia ou lhe dão Rivotril para que você saia da sintomatologia. Normalmente, são pessoas inseguras e medrosas, né? Você me pergunta se a hipnose ajuda? A hipnose precisa estar junto com a psicanálise, porque a hipnose sem psicanálise não serve para nada. Ela só muda sintomas, ela não trata causas. A hipnose, quando acoplada com a regressão e com a psicanálise tudo junto, é uma ferramenta perfeita. Não existe um cirurgião que corta pessoas e não fez medicina. Não existe um hipnólogo sem uma ferramenta que o cerque. Isso são técnicas. Não é a hipnose não é uma teoria, é uma técnica. A psicanálise é uma teoria. Aliás, são vários teóricos, muitos teóricos, diga-se de passagem, né? Você tem os principais teóricos, o Freud, o Jung, o Reich e o Lacan, são os 4 grandes teóricos, e que sem eles não há hipnose, né? Até porque hipnose qualquer um pode fazê-la, até você sozinha, auto-hipnose. Sem a análise, não serve para nada. Você não cura, você troca sintomas. Toma cuidado. E síndrome do pânico declarada precisa de psiquiatra, precisa de medicamento, porque você cria um reflexo condicionado, você entra no sistema pavloviano. Você cria um reflexo condicionado e você só tira o reflexo condicionado com medicação. Aonde você teve a primeira síndrome, vamos supor, dentro do carro, você começa a não querer entrar dentro do carro, porque você acha que vai ter síndrome. Então, só com a medicação. Síndrome do pânico, eu diria que precisa de uma equipe multidisciplinar. O psicanalista e o psiquiatra, no mínimo, trabalharem juntos, como nós fazemos aqui na SBPI, para que esse paciente possa sair desse quadro que só quem teve síndrome do pânico sabe o quanto é angustiante. E às vezes leva alguns anos de medicação e de análise. A terapia comportamental cognitiva também tem muitas coisas interessantes, mas não serve para todo mundo, que é o confronto, né? O medo, mas para pessoas que têm medo do medo, como é que você confronta as pessoas com o medo? Eu, por exemplo, morro de medo de andar de avião. E não tem jeito, eu tenho que tomar um Rivotril, qualquer negócio, certo? Não adianta me dar pinga porque eu não gosto. Então, o Rivotril, porque eu tenho medo, eu tenho pânico de andar de avião. E não tem jeito, já fiz todo tipo de hipnose, não adianta, eu tenho medo de andar de avião. Eu não tenho medo de andar de helicóptero, não é? Parece coisa de doido. O Anderson me fez uma pergunta. Boa tarde, existe alguma ligação entre a chamada crise dos 40 ou quadro de depressão pode ser tratado com terapia? Olha, eu não sei o que é a crise dos 40. Eu sei que quem mora no Brasil vive em crise desde que nasce até que morre. Se você está me dizendo que é a crise que as pessoas têm porque elas vão mudando de idade, sim. Mas quem tem uma crise aos 40 é porque teve uma crise aos 12, aos 15, aos 20, porque são pessoas que não aceitam que o mundo caminhe, elas querem ficar para trás, porque elas não resolveram, elas não querem amadurecer. Então, quando uma pessoa tem uma crise de idade, não tem a ver com depressão exatamente, tem a ver com falta de amadurecimento. Ela não quer amadurecer, ela quer ficar eternamente criança para não assumir responsabilidades. O envelhecer não é triste. Não é? Desde que você viva bem hoje, você não vai ter medo de viver bem amanhã. Agora, quem não vive bem nunca, vai estar sempre em crise, né? A crise chamada existencial, a famosa crise de existência. Existo, logo tenho crise. E aqui no Brasil parece que esse negócio de crise é todo dia, né? Então, a crise pode ser tratada, a depressão, com terapia? Sim, e muito. Eu sempre recomendo assim, um bom psicanalista sempre tem atrás de si 4 ou 5 bons psiquiatras do seu conhecimento, com diversos preços que possam auxiliar.
porque os psiquiatras se dão muito bem com os psicanalistas. Eu tenho vários aqui em São Paulo que eu recomendo, porque muitas vezes tem coisas que a farmacologia vai fazer nos sintomas da depressão que eu não consigo fazer rapidamente. Imagine que chega um paciente para mim, especialmente homem, e diz assim: doutora, eu não consigo ter potência sexual. Eu vou mandar esse cara tomar Viagra e fazer uma análise para saber por que ele tem aquele problema. Mas ele não vai ficar esperando um ano até ter potência com a análise, porque ele precisa se tratar. A Nicineia nos pergunta: psicólogo versus psicanalista. O psicólogo trata o hoje e o consciente. O psicanalista trata o ontem e o inconsciente. São áreas completamente distintas. A psicanálise é uma psicologia profundíssima, porque você vai às raízes da infância, junto com a Melanie Klein, você vai ao bebê, e a psicologia não tem nenhuma escola que estude o bebê. O mercado de trabalho para os psicólogos oferece às empresas, mas hoje, como a psicanálise está muito mais profunda, ela começa a tomar conta de um mercado que antes nenhuma outra terapia dava conta, não é? Que é dos depressivos, que hoje é a doença que mais mata no mundo. E nós temos no Brasil a cidade de São Paulo, que é a que mais tem malucos, que é uma pesquisa de 2013, que ainda continua válida. Malucos eu digo porque é o nome que estava na pesquisa, não é uma coisa específica, mas pessoas que sofrem de problemas psíquicos, né? Então, o psicólogo, eu tenho muitos psicólogos fazendo psicanálise porque eles precisam dessa ferramenta para aumentar a sua clientela, viu, Nicineia? Ok? O mercado de trabalho, olha, eu trabalho há 40 anos com psicanálise, tenho mais de 70 mil horas de atendimento e eu não atendo mais porque não tenho tempo, porque pacientes não faltam. A professora pergunta se eu acredito que conseguiremos colocá-la como profissão regulamentada. Profissão regulamentada ela já é, não é? Nós já estamos no Código Brasileiro de Ocupações. O que não é regulamentado é o curso acadêmico, a formação acadêmica ainda pelo MEC, mas a profissão já está regulamentada. Já fazemos parte do Código Brasileiro de Ocupações e isso não volta atrás. Isso é direito adquirido, viu, Nicineia? E eu fiz parte dessa regulamentação na medida em que eu fui diretora de sindicato, fui presidente de sindicato, então eu fiz parte dessa regulamentação. Se você olhar na página da SBPI, no www.sbpi.org.br, você vai ver que tudo isso está colocado lá pelos nossos assessores, não é? E o nosso canal do YouTube, que vocês devem se inscrever e ter gratuitamente todas as matérias que nós colocamos lá, entendeu, Nicineia? Quiser vir até aqui qualquer dia, eu tô aqui na rua Dr. Gabriel Pisa, 675, ao lado do metrô Santana. Será um prazer recebê-los, quem quiser vir aqui conversar comigo, menos nas quartas-feiras. Segunda, terça, quinta e sexta, estou aqui às ordens. Eu e essa equipe maravilhosa que adora responder as perguntas de vocês. Somente o Igor. Ó, gente, Anderson, como podemos entrar no mercado de trabalho atendendo em casa? Através, principalmente, da terapia online, que hoje é reconhecida mundialmente. Então, Anderson, essa é a melhor maneira. Eu atendo online em casa, é bárbaro. Não só pelo Skype, como para aqueles que têm um iPhone, pelo FaceTime. Eu atendo muito pelo FaceTime, ok? Estamos chegando no final do nosso vídeo, foi um prazer estar com vocês. Não se esqueçam de entrar e se inscrever no canal do YouTube SBPI TV. Obrigada, até segunda.